Então, boa noite, como eu estava te contando, o professor Úvio Brant Aleixo me alertou a respeito dos nossos chamados supostos visitantes do espaço. Porque eu digo do espaço porque existem 1000 teorias que eles criam por aí, dizendo que vem do centro da Terra, que a Terra é oca, que aqui tem uma civilização mais avançada. Essas bobagens que eu pergunto o seguinte: o espaço é tão grande, porque só aqui de baixo? E outra coisa, se tivesse uma civilização aqui mais evoluída, muito provavelmente ela já tinha, sabe, subido e feito contato, ou até mesmo assumido a posição aqui, porque a coisa aqui nunca teve boa, né? Então eu conversando com o Úvio virou para mim e falou assim: olha, você toma muito cuidado porque esses seres não são bons. Aquilo eu achei meio contraditório. Eu falei assim: mas Úvio, mas faz sentido isso? Ele falou: e muito. Procure analisar pelo ponto estratégico militar, que o Úvio teve uma passagem na aeronáutica, né? E ele fez parte do CIOANI, Serviço de Investigação de Objetos Aéreos Não Identificados da 4ª Zona Aérea em São Paulo naquela época. E ele pegou e falou assim: olha, eu vou te dar uma ideia, aprenda uma coisa, tudo que evolui na tecnologia tende a regredir moral e espiritualmente na mesma proporção. Tende a regredir. regredir. Porque a tecnologia, ela assume um papel assim, massacrante em cima dos nossos conceitos morais, espirituais, religiosos, e eu percebi isso através dos tempos. Você vê, por exemplo, se você comparar pessoas que hoje estão na faixa dos 60 anos e botar essas pessoas com 15 anos, olha os valores morais, espirituais, religiosos que tinham naquela época e compara com os moços de 15 anos hoje. Vê que existe uma dispersão muito grande. O desrespeito para com a própria fé, a própria religião, a própria área espiritual, enfim, todos os aspectos, né, se desmontam perante a tecnologia. Se você dissesse, por exemplo, na época eu tinha 15 anos, que hoje eu teria um smartphone que falaria com a imagem em tempo real com o Japão, até com um astronauta que estivesse em órbita, se fosse conectado comigo, eu não acreditaria. Entendeu? Então você imagina daqui a 20 anos o que os jovens não vão ter. Mas voltando ao caso da ufologia, quando ele me falou que os nossos visitantes não eram tão bons, eu passei a ter uma certa dúvida. Mas quando eu comecei a pesquisar, eu fui entendendo que o Úvio tinha uma certa razão. Os nossos visitantes, todos os casos que eu tive, assim, que eu pesquisei, como casos absolutamente reais. As pessoas que me davam aqueles relatos não tinham o menor sentido em inventar aquele tipo de história. E eu aprendi a enxergar com os olhos dos outros. Porque eu sempre chegava, a história já tinha acontecido, e a pessoa me contava com um grau de apavoramento enorme, sabe? Existia casos que eles me relatavam assim: me levaram para dentro daquele aparelho e me deitaram em cima de uma cama Me submeteram a isso assim. Fizeram todo tipo de exame, tiraram sangue, cortaram cabelo, arranharam minha pele, cortaram unha, introduziram objetos dentro de mim e tudo. Fizeram todo tipo. Eu falei: gente, a pessoa, quando ela não saía totalmente machucada fisicamente, ela tinha um grau de agressão psicológica muito grande. Eu quis saber, mas gente, por que fazem isso? Então eu comecei a entender a dinâmica, passei a ser um pouco mais pé no chão, sabe? E existia naquela época muitos que falavam a respeito das federações espaciais, das irmandades cósmicas, sabe? Eu falei: olha, honestamente, eu respeito, admiro, mas eu não posso fazer parte disso. Eu vou estar me enganando. Pode ser que exista realmente. Eu até não duvido que possa ter alguma coisa relacionada a isso, mas não nessa proporção que eles falam. Porque eu nunca... Desde quando você deve ter lembrado do General Shoa. Lembro muito dele, quando ele fez aquele primeiro congresso internacional e tudo, o Shoa, a Irene Grant, eles eram muito ligados à área espiritual e tudo, espiritualista e tudo, e eles sempre colocavam as coisas, até que um dia eu cheguei ao ponto que eu falei: olha, gente,
Seres de luz, me desculpe, não precisam de naves concretas para voar. E aquelas coisas que nós estamos acompanhando aqui, que nós estamos vendo, é realmente algo assim, de uma tecnologia muito grande. E eles não são muito diferentes de nós, não. Se a gente for analisar friamente, esses seres vêm de um lugar onde disco voador não nasce em árvore. Tem que ter uma indústria. Sabe? Tem que fabricar aquele metal, aquela coisa que envolve aquela nave, aquelas escotilhas, aquela janela, deve ser algum tipo de vidro que deve ser industrializado. Se está industrializado, deve ter funcionários trabalhando, sabe? E esses seres que viajam para cá são cientistas, são pesquisadores, eles estão buscando algum tipo de coisa que nós não sabemos. Ou melhoramento de raça, ou algum tipo de mineral que nós temos e eles já não têm mais, ou, enfim, existe alguma coisa, porque não se pode admitir que uma raça fica invadindo o nosso espaço aéreo a qualquer hora do dia ou da noite, né, pegando as pessoas quando elas estão isoladas ou quase, sabe, fazendo todo tipo de experimento e experiências com elas, tem que ser a sua autorização. Uma coisa gozada que eu acho que os pesquisadores de hoje arrumaram até um termo chamado abdução, para tentar maquiar. A abdução nada mais é do que se abriu a orelha, é o sequestro com violência. Então, e no português a abdução é uma coisa assim, meio assim, fora de contexto, porque no inglês a abdução quer dizer sequestro, separação, tudo. No português, aduzido juntos, abduzidos separados. Então eles tentam maquiar esse evento é um sequestro mesmo, rápido. Então a gente vai pesquisando, vai descobrindo, e depois que eu comecei a falar disso, estranhamente eu nunca mais fui convidado para participar de congresso, de seminário, de palestra em lugar nenhum do país. Mas por que você atribui isso? Porque eu era totalmente não é só uma impressão sua? Não, eu não falava a linguagem que os caras queriam ouvir, sabe? Aquela coisa de... Mas na minha percepção, a forma de ver o assunto, ela é muito multiforme. Exatamente. Cada um vê de um jeito. Exatamente. Mas eu aprendi, Vanucci, eu aprendi a trabalhar com dados. Sei. Eu comecei a separar as coisas. Eu falei assim, olha, eu não posso, de forma nenhuma, julgar a ufologia da forma que eu queria que fosse. Eu queria que fosse de outro jeito. Eu queria que fosse federações estelares, comunidades cósmicas. Eu queria que fosse assim, porque é muito bonito. Você deve se lembrar do Luiz Gonzaga Scortec de Paula, aquele engenheiro lá de São Paulo que fez o projeto Alvorada. Me recordo. Eu queria que fosse assim. As estações celestes aqui na Serra do Cipó, na Serra do Roncador e tal, não sei o quê. Eu queria que fosse daquele jeito. Entendi. Mas, infelizmente, os vetores apontam em direção oposta. Eu estaria enganando a mim e as pessoas que estão perto de mim se eu estivesse falando de uma outra forma. Eu tenho que mostrar como as coisas estão. Agora, o porquê daquilo, nós temos que pesquisar e descobrir.